Oiê! Hoje é dia de Tigo Pro Plug-in Hybrid. Esse carro de 7 lugares da Caoa Chery vem com muita novidade, muita coisa legal. Mas antes da gente começar o vídeo, vou falar para vocês o que eu percebi de cara e talvez vocês não tenham ouvido de outro canal ou ninguém comentou sobre isso. É de fato a tocada do Tigo 8 Pro. Ele tá um pouco melhor, ele tá mais com jeito de carro, né? O primeiro Tigo 8 lá atrás, ele parecia assim quase um caminhão. Depois passou por uma nova fase, que a gente já testou também no canal, que é só combustão, melhorou bastante, mas este aqui especificamente, eu não sei se é por conta dos 96 módulos de bateria que estão aqui no assoalho e os 3 motores aí distribuídos, né, combustão e 2 motores elétricos, que o carro ficou muito mais equilibrado. Eu fiquei impressionada, eu entrei nele, a primeira sensação que eu tive foi, nossa, mas isso não parece aquele Tigo lá atrás, sabe? Muito legal esse carro. Hora de a gente ver todas as tecnologias, tudo que tem aqui. E eu vou ver se eu não esqueço de nada, porque é muita coisa, hein? Com toda certeza, o visual do Tigo 8 ele tá muito bonito nessa versão híbrida. Olha só esses detalhes, parece pequenos diamantes aqui, né? Uma grade de fato bonita. Farol full LED com os detalhes cromados, todo um acabamento muito refinado do Tigo 8 Pro, essa versão plug-in, né? A parte da lanterna traseira também foi reestilizada para essa versão, ó. PHEV, marcando a identidade do carro híbrido Tigo 8 Pro. Ficou super bacana. Ele tá um pouco sujo, a gente pegou na estrada muita água e agora é hora de ver o interior. Bem, chave presencial, partida no botão, aí liga toda a máquina aqui, os recursos. Então são 3 telas, sendo que a principal ela dá uma sensação de inteiriça, ela não é, né? São 2 telas que ficam unidas ali. Abaixo a gente tem os comandos do ar-condicionado, também mais uma central aí digital, totalmente digital. O painel central, todas as informações que vocês imaginarem, e durante o percurso fica mostrando aqui o trajeto, coisas que parecem um videogame. O volante, a gente tem os comandos todos rápidos, tanto do piloto automático, do ACC, limitador de velocidade. Do outro lado, né, a gente pode usar o Bluetooth, todos os comandos do som, acesso à central multimídia também. Quando eu vou para a central multimídia, eu consigo, na condução assistida, verificar, por exemplo, vários recursos do carro. Um deles é este aqui, é o aviso de colisão traseira. Então ele mostra no desenho o que de fato eu estou ativando ou desativando. O detector do ponto cego ele também vai mostrando aqui num desenho. Tudo ele mostra o que acontece de forma gráfica e totalmente intuitiva. Achei muito legal essa central multimídia. As câmeras são fantásticas, elas mostram absolutamente tudo, tanto frontal, traseira, e ela vai mudando conforme a necessidade. Eu estou estacionando aqui na minha garagem e ela vai mostrando todos os pontos de segurança mesmo do carro. Bom, acabamento do painel lindo, né, com alguns detalhes aqui para deixar ainda mais sofisticado. Os bancos são refinados assim como o carro. Então a gente tem ali aqueles microfuros para a saída da ventilação. Tanto ele pode refrigerar o assento dianteiro, né, tanto do motorista quanto do passageiro, a gente regula por aqui, ou esquentar os bancos. Então você tem por aqui, sai a ventilação, tanto quente ou fria, você tem uma ergonomia muito bonita. Aqui você tem um ajuste curioso, tá vendo? O motorista pode fazer o ajuste do banco dianteiro do passageiro, coisa que o passageiro também faz ali do lado direito, mas o motorista tem esse acesso aqui no banco. Achei bem legal. Depois a gente vai mostrar a parte traseira, que também segue essa linha
desse acabamento, ó, Tigo, embaixo relevo, enfim, aqui a gente tem um apoio de braço com um porta-objetos bem profundo, um USB, né, 2 USBs tradicionais, aqui cabe bastante objetos, porta-copos, aqui a gente conseguiu colocar as chaves, o modo bacana, que é o de condução, a gente consegue, pela essa aleta seletora, eu consigo mudar, né, ali no painel e ele vai me avisando que eu fiz essa alteração. E por aqui eu consigo escolher somente o modo elétrico ou o modo híbrido. O que de fato acontece, pessoal, é que eu consumi toda a bateria do carro, né? Acabei gastando a bateria do carro. O consumo do combustível ficou na casa dos 14 km por litro, mas você vê que ele tá bem legal aqui, ele quase não abaixou. Usou 1/4 do tanque, mais a bateria, a parte elétrica, eu usei todos os recursos como se eu estivesse usando um carro de forma normal. Abaixo desse console central a gente tem um console, a parte de cima é flutuante, a gente tem ali uma tomadinha 12 volts e o carregador por indução do celular e também temos uma tomadinha 12 volts. Vou fechar aqui a redinha só para a gente poder abrir. Tem um teto solar panorâmico, então ele é um teto panorâmico e um teto solar. Ele vai com um toque, toda a redinha abre, quer dizer, um toque ela abre até metade, o segundo toque abre a redinha até o final e aqui a gente consegue abrir o vidro. Opa! É que eu mexi com as duas coisas ao mesmo tempo e ele para uma função se eu aciono outra função, né? Isso foi um erro meu e não do carro. Então você tem um teto panorâmico muito bonito com um teto solar. Antes de ir para trás, olha só, não temos aquela trava que a gente gosta tanto do tapete, porque ele tem um velcro. E quando a gente abre aqui, ó, tem a soleira iluminando aqui e o chão. Ele acabou de apitar. Ele tá me dizendo o seguinte: ele avisou que tinha alguém se aproximando do carro e eu estava com a porta aberta. Quando eu abro a porta do carro, tanto a dianteira quanto a traseira, existe um aviso sonoro para eu tomar cuidado, porque eu estou abrindo a porta e vem um carro na direção, né? Isso é super legal, principalmente para quem ocupa o banco traseiro. E acontece em alguns outros carros da Caoa também, uma tecnologia bem inovadora, achei super bacana. Os controles todos elétricos do banco ficam aqui e um acabamento bem bonito também, isso tem para o banco do passageiro dianteiro. Para entrar e sair é muito simples, nenhum desafio aqui e também sobra um bom espaço com relação ao meu joelho e o banco da frente que está regulado para mim. Eu tenho 1,73 m, aqui a gente tem uma elevaçãozinha bem pequena, algo de 3 dedos, e os meus pés caberiam, por exemplo, no meio. Mas não ficaria muito fácil para quem senta no meio, porque tem uma elevação do assento e principalmente uma elevação por conta do apoio de braço. Nesse caso, eu abaixei um pouco esse banco, então olha o dente que formou aqui em função da elevação de fato do apoio de braço com o porta-copos, né, que é muito útil desde que você não precise utilizar esta fileira. E aí, quando a gente olha para um carro 7 lugares, é muito que quase óbvio que você vai utilizar de fato essa fileira do meio. E eu fiz um comparativo entre esse carro e um carro de uso nosso, que é o XC90. O XC90 eu consigo pôr as cadeirinhas melhores aqui nos bancos traseiros, sem nenhum tipo de ajustezinho. Aqui eu precisei fazer isso, eu mexi nos bancos, tive que fazer uma alteração para poder encaixar as cadeirinhas como eu já estou acostumada. Então ele é menor e tem essa questão do banco. Então é o único ponto que de fato eu colocaria como um ponto de atenção nesse carro, porque eu procurei, e olha que eu procurei, hein, algum defeito e é difícil encontrar. O carro ele surpreende com todas as tecnologias que ele traz, com espaço, né, interno, com o requinte, o acabamento. Aqui a gente tem a saída do ar-condicionado, tá vendo? Todos os detalhes, não somente do acabamento do carro em si, mas detalhes de tecnologia e de recursos que ajudam muito, facilitam muito o dia a dia. Olha que legal o ponto, né, onde acende também quando você abre a porta e vem algo em movimento, também vai aparecer na porta traseira de quem anda aqui atrás.
Ainda falando sobre a fileira do meio, eu consigo ajustar, né, a inclinação do encosto, o que é uma inclinação bastante ampla, e assim que eu puxar, o banco vai acabar rebatendo. Ó, tentei segurar com um braço só, ele rebate bem rápido, né? Óbvio que com duas mãos é ideal. E aí a fileira, a terceira fileira, é sim para crianças, né? Não dá para você, por exemplo, com o banco rebatido do jeito que estava, colocar nenhum adolescente ali com as pernas mais compridas. Uma criança caberia ou traria a fileira do meio um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui porta-objetos, não tem saída do ar-condicionado, o que faltou na fileira, na terceira fileira, mas a gente regularia, por exemplo, todos os bancos, né? A gente jogaria a fileira do meio um pouquinho mais para frente. Então, se porventura eu quero um pouco mais de espaço na terceira fileira, eu regulo toda a fileira do meio um pouquinho mais para frente. Ela vem, eu deixei numa medida ideal aqui, sobrando um espaço bacana para as pernas. E aí, olha, melhorou para quem vai aqui atrás. Mas, de novo, é de fato, né, assento para crianças e adolescentes com pernas não tão muito compridas, não. O porta-malas, se utilizado a terceira fileira, ele é quase insignificante. Ele tem 150 litros de capacidade, o que cabe muito pouco. Na hipótese de a gente rebater, né, a terceira fileira, essa capacidade vai para 650 litros, então sobe bastante. E eu gosto de fazer isso com uma mão só. Essa já emperrou, né? A outra foi mais fácil. Vamos lá. Aí, a alça tem que só usar para puxar, né? Tô batendo tico e teco aqui. Então aqui ficaria 650 litros contra 150 só desse trecho aqui, desse pedacinho com a terceira fileira em uso. São tantas tecnologias embarcadas no Tigo 8 plug-in que eu levei assim alguns minutos para conseguir entender, configurar, trazer a alavanca aqui para os modos de regeneração da bateria. Então vamos por partes. Eu tenho dois motores, né? Na verdade são duas tecnologias com três motores, uma tecnologia a combustão e a elétrica. A elétrica são dois motores elétricos e um motor a combustão. Quando eu falo em regenerar a bateria, eu consigo fazer essa condução, esses comandos, pela alavanca seletora aqui do câmbio. Eu trago para B e faço a configuração, levando o câmbio tanto para o positivo aqui, subindo ou descendo. E aí, olha só que legal, eu consigo deixar no nível baixo de regeneração, onde o carro tem um comportamento mais parecido com o carro a combustão, e no nível intermediário, no nível alto de regeneração, que fica muito mais parecido com um carro elétrico. Significa que a gente tira o pé do acelerador, o carro dá aquela segurada, o carro tem um comportamento mais... ele necessita mais do comando on e off, diferente do carro a combustão, que ele tem um rolar mais confortável, né? Ele é mais solto. Então esse tipo de configuração eu faço através dessa alavanca. Quando eu termino a configuração, eu volto a alavanca no D. Isso é uma parte da tecnologia. O outro lado da tecnologia é, eu consigo deixar o carro 100% elétrico, sendo que ele roda até 77 km, segundo o fabricante, mas eu derreti a bateria aqui, eu não usei nada, derreti no bom sentido, né? Eu usei toda a bateria, não consegui medir esses 77 km, como o fabricante falou. E o outro lado da tecnologia, ele seria o modo 100% híbrido. Então ele vai utilizar dos dois universos, casando isso da melhor maneira possível. Quando eu vou nesse seletor, no console central, eu posso mudar o carro para modo normal ou modo esporte. Quando ele está no esporte, ele usa todas as potências dos motores. Quando ele está no modo normal, ele vai priorizar o melhor consumo, né? O melhor conjunto visando a economia. Vocês perceberam que o carro apitou, deu vários alarmes aqui, e ele também deu uma freada, porque os carros da frente diminuíram a velocidade, a pista está em obra, o carro já detectou tudo isso, ele tem frenagem de emergência, né, anticolisão, a gente está trabalhando com ACC, a gente também está com todos os recursos ligados de correção, por exemplo, da direção, como agora ele fez, tá vendo? Mas ainda acho
pouco primitivo essa parte da correção da direção, porque ele corrige para um lado, aí o carro vai tudo, daí ele volta todo para o outro. Ainda não é um primor essa correção, deveria ser um pouquinho melhor. E o que a gente encontra é um painel aqui digital muito moderno. Ele tá trazendo todos os gráficos, as faixas, vários carrinhos passando nas laterais, mostrando para mim tudo que eu comandei do carro. E ó, não vou frear, o carro tá freando sozinho já, para vocês verem, né? Já próximo às obras que eu comentei. Então ele tem várias tecnologias que, somadas, traz um mundo bem dinâmico, quase um carro semi-autônomo. Como qualquer carro, quando a gente dá o pé no fundo, ele vai ter um consumo maior. Eu vim sem priorizar o consumo, mas andando tranquilamente, o carro está fazendo uma média de 14 km por litro na combinação dos dois. O fabricante diz que faz 30 na cidade e 26 na estrada, se eu estivesse andando priorizando isso, mas não é o caso. Eu estou andando como eu usaria meu carro de rua normal, então eu não fiquei olhando a questão do consumo, mas agora, até o presente momento, o consumo do Tigo 8 é exatamente esse que eu estou comentando. E aí o que a gente quer saber é se ele anda, né? Quando somado os dois motores, eu estou no modo normal, vou passar para o modo Sport. Então, modo Sport acionado, as rodinhas dão até umas giradinhas, pé no fundo. Ele vem bem, ele entrega aquilo que ele se compromete, ele é bem animado quando você dá realmente pé no acelerador, e ele não transmite que a velocidade está alta, pelo contrário, o carro parece que está numa velocidade abaixo do que ele de fato está, isso é muito bom. Agora o limpador do vidro funcionou porque voou um pouco de sujeira e talvez o sensor está muito sensível, e aí ele acaba funcionando achando que é chuva, né? Então é uma questão do sensor mesmo. E uma coisa que eu falei no comecinho do vídeo, que é o que mais me impressionou, ele não parece aquele Tigo 8, né? Que é o primeiro Tigo 8 que eu conheci, tem vídeo aí no canal. Parecia que você estava dirigindo um caminhão de tão estranho, grande, um volante, né? Esquisito, assim. O carro não tinha aquele comportamento de carro, ele tinha um comportamento de realmente uma minivan. E hoje não, ele tem um comportamento de carro. Eu achei que o carro híbrido, ele parece muito mais sentado, mais centrado e mais gostoso de andar. Então eu vou pisar no fundo aqui, ó, de novo. Ele realmente é mais gostoso, tem uma inclinação da carroceria que é normal, mas o carro anda bem, acelera bem e é bem divertido. Então aquela nossa boa garoto leva o selo de qualidade Michele J do canal. Gente, o Tigo 8 Pro, esse versão, né, plug-in hybrid, é um carro espetacular. Ele tem muitos recursos tecnológicos, a gente mostrou para vocês aqui tudo que eu pude, que eu consegui mostrar. De fato, é um carro que traz a segurança muito embarcada, então tem muita coisa ali que olha para o lado da segurança. Lembrando que eles estão dando hoje 8 anos de garantia dos motores elétricos, 5 anos de garantia dos motores a combustão, do motor a combustão, que é um só, e 3 anos de garantia do veículo. Então, né, naquela dúvida de será que eu vou porque tem, né, motor elétrico ou a combustão, então tem garantia aí de no mínimo 5 anos de tudo, certo? Dos motores, motor combustão, motor a bateria. Outra coisa que é legal, você consegue regular o tanto que você quer deixar o mínimo da bateria. Então vamos supor, eu que não consegui olhar isso direito, porque fui usando, mas eu posso regular a bateria e dizer assim, olha, Tigo, eu quero deixar com no mínimo 20% de bateria para o motor elétrico. Ele consegue regular de 20% a 70% dessa bateria, como mínimo. Então eu consigo deixar isso já setado no carro para que eu não precise ficar pensando também
muito. Aí ele vai salvando a bateria e deixando a bateria exatamente dentro do que você pré-estipulou. É uma coisa que eu achei bastante interessante. Bem, esse foi um teste bem legal. Se eu fosse, de fato, olhar algum defeito ou alguma coisa que me chamou a atenção, foi a questão da fileira do meio com a elevação do terceiro passageiro que fica bem no meio do carro, porque, de novo, quem compra um carro de 7 lugares está precisando de 7 lugares, né? Ninguém compra se anda só a pessoa e um cachorro, né? Não faz muito sentido, a menos que essa pessoa tenha muitos amigos e, de fato, vá utilizar o carro de forma completa. Enfim, eu gostei muito, foi um tempo interessante com o carro. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Se gostou, dedo no like, porque não cai o dedo se você clicar no like ali, ó, like, gostei. Me sigam lá nas redes sociais, no michellej.73 no Instagram e Michelle J no Facebook, tá bom? Beijo, vou ficando por aqui. Tchau, fui!